É isso aí, nação rubro-negra. Nesse vídeo vamos ver então as últimas notícias do Flamengo, noticiário atualizado do Mengão, tudo que rolou aí nos bastidores do Flamengo e virou notícia no noticiário esportivo. Vamos acompanhar nesse vídeo a partir de agora. Antes, gostaria de pedir a você que não é inscrito aqui neste canal, tem uma palavra aqui embaixo escrito inscrever-se. Basta clicar nessa palavra. Fazendo isso, você contribui para o crescimento desse humilde canal. Se você se inscrever, não se esquece de ativar a opção receber todas as notificações. Agora, dito isso, vamos aos noticiários do Mengão. Paulistas e cariocas também, amanhã paulista e gaúcho, e assim vai. E a gente vai saber agora detalhes de Vitória e Flamengo. Varal! A crise está instaurada na Toca do Leão. De volta à zona de rebaixamento e sem diretor de futebol após o pedido de demissão de Ítalo Rodrigues, o Vitória vive o momento mais turbulento da temporada. O dirigente se despediu do clube nesta segunda-feira, um dia após a derrota por 2-0 para o Grêmio, insinuando que a decisão foi tomada por causa da pressão da torcida. A decisão de, inclusive, antes desse jogo de quarta-feira aqui, realmente todo mundo venha livre, feliz para ver um grande jogo, para apoiar o Vitória, acreditando que o Vitória tem condição e ainda assim vai fazer um campeonato competitivo, como eu sempre falei. Mesmo com apenas uma vitória nos últimos 6 jogos e dentro da zona de rebaixamento, o Leão deve ter casa cheia contra o Flamengo. Para a partida, Carpini não conta com os volantes Luan e Caio Vinícius, que estão lesionados, nem com o atacante Janderson, que está suspenso. Um cenário delicado dentro e fora de campo, mas que não abala a confiança do técnico Thiago Carpini. Aqui não é terra arrasada, aqui não tem discurso de derrotado. Nós somos fortes, nós somos um grupo muito junto, muito unido, muito verdadeiro, e a gente vai seguir trabalhando, lutando, e a gente tem uma oportunidade de fazer diferente, fechar o turno na quarta-feira e fechar com resultado positivo. Então acho que tem muita coisa boa para a gente valorizar e, claro, muitas coisas a ajustar e a melhorar. Já o Flamengo deve ter mudanças nas laterais. Vinha e Varela treinaram como titulares e devem assumir as posições de Ayrton Lucas e de Wesley, que nem foi relacionado por causa de dores na coxa. Com uma torção no tornozelo, Bruno Henrique também é desfalque, assim como o Pulgar, que está com gastroenterite. Apesar das baixas e da maratona decisiva que o time vai enfrentar a partir da próxima semana, Tite se mostrou confiante na força do elenco. Os profissionais que estão aqui a respeito todos e fazem dessa força do Flamengo a força do grupo e não da individualidade. O Flamengo sempre acima de qualquer coisa. Que vai receber o Flamengo. Dá uma olhadinha aí no provável rubro-negro, tá? Na sua tela, Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, William Lepo, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Leonaldi, Ricardo Riller, Mateuzinho e o William Oliveira, o PK e o Alejandro lá no ataque. PK lateral esquerdo. Olha como é que ele vai avançado. Jogar. Bem avançado, vai jogar numa segunda linha o PK. Eu gosto dessa experiência. Provavelmente avança o Mateuzinho. O Ricardo Riller é volante, o Leonaldi também. Cara, time bem fechado. Mas mexido, o treinador tem que experimentar. Daí depois a chamada de Pardal quando não... Exato. Quando não funciona, né? Ele vai improvisar o William Lepo de zagueiro ali, ó. Então... Pardalizou? Não é que pardalizou. Eu acho que ele não tem elenco, né? Não tem elenco. Vai se virando, cara. Vai se virando. O Vitória deu uma respirada, mas a gente sabe da dificuldade. O Vitória é candidato ao rebaixamento. Fortíssimo candidato. Jogo de rubro-negros. Vamos ver o Flamengo, como vendo, o técnico Adenor Bach, o Tite, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Vinha, o Alan, o De La Cruz e o Arrascaeta, o Gerson pela direita, o Pedro e o Everton, com o Gerson na direita e não Luiz Araújo. Qual é a pegada desse Mengão? Meio campo mais forte? É um time forte, né? É um time forte. Claro que o Gerson está postado ali, mas eu diria que é mais um 4-4-2 ali. Ainda que ele avance um pouquinho na direita, ele recompõe bem no meio de campo também, né? O Gerson, para mim, está na seleção do primeiro turno. Está jogando muita bola o Gerson. Muita bola. O Flamengo tem 2 jogos a menos e pode ser campeão. Claro vai torcer para o tropeço do Botafogo. Não, e um dos jogos é contra o Inter, então pode botar uma vitória a mais aí.
Não, aí, jogos atrasados. Mas então, sempre a referência é trazer o Inter de uma maneira depreciativa. Mas tu tá falando, o Flamengo tem 2 jogos a menos na situação atual, um dos jogos contra o Inter, e o Flamengo vai ganhar o jogo. Né? Aliás, tem Bahia e Inter sábado, né? Tem. Onde? Em Salvador, né? Tu acha que o Inter vai conseguir pontuar lá? Tu que é um otimista inveterado, né? Vai. Vai. Com o Inter, o meu sentimento é focar naquela última vaga de pré-Libertadores. Nosso Pedro aqui está dizendo que vai ser 0-0. Deus te ouça. Um pontinho lá, tem que levantar as mãos pro céu. Outro jogão hoje, Pretzel, no Maracanã. Do futebol, porque hoje a gente tem rodada, tem jogo importante. Olha, estamos chegando bem na metade aí do Campeonato Brasileiro e a gente está vendo que muitas equipes já estão sofrendo com lesão, né? Já tem muitos desfalques. Agora aquela reta final, onde começam os times a se envolver com as fases decisivas de Libertadores, de Copa do Brasil. Os times vão sentindo o calendário e vão sentindo o excesso aí de jogos, né? Muitos jogos pela frente. Hoje, entrando no assunto, o Flamengo joga fora de casa e enfrenta o Vitória no Barradão. E aí é uma expectativa enorme de ver o Flamengo jogando um pouquinho melhor, né? Meia hora atrás, é jogo para vencer. E a foto é Arrascaeta e De La Cruz, que voltaram da Copa América, com a missão de fazer o Flamengo voltar a ter aquele futebol vistoso, né? O Flamengo se adaptou sem esses jogadores aí nessa janela de competição internacional. Jogando um futebol mais reativo, de mais imposição, de mais marcação, por conta das peças que tinha, mas os últimos jogos não foram muito bons. Aí esses atletas voltam. O Flamengo colheu muitos pontos no começo da arrancada, né? No começo da Copa América. Arrumou mais pontos do que talvez até se projetasse, do que se imaginava por conta da brutalidade dos desfalques. O Flamengo ficou sem 5 jogadores fundamentais para o time. O Flamengo foi disparado, sem nenhuma discussão, o time que mais perdeu durante a Copa América. Só que no final da sequência houve um preço físico ali, né? O time estava nitidamente muito cansado, o nível da reposição não é o mesmo. O Flamengo tem um ótimo elenco, tem o elenco mais caro do Brasil, mas não é trivial jogar com tantos desfalques. No final perdeu para o Fortaleza, empatou com o Cuiabá, são 5 pontos que vão fazer falta, podem fazer falta, mas é muito difícil sustentar tanto tempo com tantos desfalques. E aí depois, quando os jogadores voltam, tem a exigência assim, eles vão voltar imediatamente, vai voltar a ser tudo maravilhoso. E não é assim, né? Eles estavam em outro hemisfério, jogando sob outro técnico, sim, com outra exigência, num calor brutal nos Estados Unidos. Tudo bem, alguns estádios tinham climatizados e tal, mas o time estava vivendo ali, treinando num calor brutal, volta para cá, jogos, viagens, não é simples, assim, agora voltou e tudo vai ser perfeito. Não é. Você sabe que ontem aqui no Redação, o Luciano Melo levantou a opinião de que para ele o Flamengo ainda precisa se reforçar, que tem um bom elenco, mas que ainda tem muitas lacunas. Talvez tenha alguma lacuna ou outra, mas elenco, o Flamengo construiu um elenco para ter reposição quase à altura dos titulares em quase todas as posições. É uma equipe formada, talvez com mais, que possibilite ao treinador mais versatilidade entre todas as equipes do Campeonato Brasileiro. Aí tem Botafogo também, Palmeiras tem excelentes elencos, né? Mas, enfim, é um Flamengo que agora precisa voltar a jogar bem, contando com esse talento desses jogadores do meio campo. Acho que o próprio comportamento do Flamengo na janela diz sobre o que o Flamengo precisa e o que o Flamengo não precisa, né? A gente vê Botafogo e Palmeiras já com reforços estreando, reforços importantes, né? E o Flamengo ainda muito tímido na janela. Acho que o Flamengo, eu concordo com o Luciano nesse ponto, mas ao contrário, por exemplo, do Botafogo, que permite ainda apostas no seu elenco para reforço, o Flamengo vai ter que ser muito certeiro, né? Se é para reforçar, ele tem que trazer alguém que de fato vai competir por titularidade, e competir por titularidade no Flamengo eu acho que ainda é muito mais difícil do que no Botafogo e no Palmeiras, por exemplo. O Flamengo, essa fase, né, a expectativa é que se acabe hoje, uma fase de dificuldade. São 4 pontos nos últimos 9 disputados, sendo que os 3 conquistados na última rodada foram com muita dificuldade, né? Sim. Muita dificuldade, depois do erro de pênalti, a marcação daquele pênalti, que é um pênalti raro mesmo, né, correto na regra, mas sim, não acontece toda hora. Exótico. Um pênalti exótico. Exótico é a melhor palavra. Mas ainda assim, no balanço de tudo, eu acho que o Flamengo está prestes a fechar o primeiro turno com notícias boas. E os números de pontos dizem isso. Se o Flamengo vencer hoje, o Flamengo chega a
maior pontuação em um turno, seja primeiro ou segundo, desde o Jorge Jesus, desde 2019. O Tite já conseguiu, com 34 pontos, superar todas as campanhas de 2023 e 2022. 2023, inclusive, a dele, que foi o técnico de boa parte do segundo turno do Flamengo. Mas 2021 e 2020, quando o Flamengo também foi campeão brasileiro, nunca ninguém superou. O Flamengo tem uma média ali de fazer 34, 35, 2020, 36 pontos. 2021 foi o... 2021 foi o Galo. 2020 foi campeão brasileiro, mas com uma pontuação baixa, né? Mas ainda não superou. Se vencer hoje, mesmo com um jogo a menos ainda no turno, consegue já essa superação. O Flamengo pode terminar, se vencer o Inter num jogo que a gente não sabe quando vai ser, terminar com 40 pontos esse turno, coisa que só o Jorge Jesus conseguiu chegar a esse patamar de 40 pontos. É isso aí, nação rubro-negra. Esse foi mais um vídeo com notícias atualizadas do Flamengo, tudo que rolou aí nos bastidores do Mengão, o clube mais querido do Brasil. Todas as últimas notícias atualizadas do Mengão a gente acompanhou agora nesse vídeo. Se você chegou até aqui e não é inscrito neste canal, tem uma palavra aí embaixo escrito inscrever-se, basta clicar nessa palavra. Fazendo isso, você contribui para o crescimento desse humilde canal. Se você se inscrever, não se esquece de ativar a opção receber todas as notificações. E se você tiver um tempo sobrando, assista mais um vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Dito isso, então, forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou!